Olá, queridos. Estamos de volta do intervalo. Nós vamos começar falando com você sobre o berçário, né? Sobre toda a importância do berçário. Nós trouxemos a aulinha do berçário para contar essa aula para você. Mas eu quero dizer para você que algumas pessoas acham que o berçário ainda é um lugar apenas de cuidar. E não é, queridos. O berçário é um lugar de cuidar, mas também é um lugar de ensinar. As crianças de 0 a 2 anos que estão nas nossas salas de aulas, elas estão aprendendo. E você que é mãe de bebê de berçário, só você que é mãe e pai de bebezinho, sabe o quanto eles aprendem. Então, se eles aprendem lá fora, eles vão aprender aqui na nossa sala também. Então, seja bem-vinda à nossa aulinha do berçário. Nós vamos cantar umas músicas que talvez foi do seu tempo. O sabão lava meu rostinho. E eu quero dizer para você, por que a gente canta essas músicas? Porque no berçário as crianças estão descobrindo que tem perna, que tem braço. Elas querem brincar, não é? Eu terminei a última aula, se você prestou atenção, eu terminei dizendo, nós não podemos conquistar essa geração com as mesmas ferramentas da geração que eu e você fomos conquistados. Então, nós queremos conquistar esta geração, que é uma geração antenada, mais ativa. Nós queremos conquistar essa geração com outros recursos. E nós vamos falar um pouco sobre música daqui a pouquinho, espera só. Mas eu quero dizer que você precisa levar a música para a sua sala de aula. Música é um recurso da parte de Deus que vai abençoar a tua aula. Então, nós vamos cantar algumas músicas de berçário e eu quero que você cante conosco. Você lembra do sabão? Começamos com o sabão? Então, canta conosco. O sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Vai, Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Sabe, queridos, no berçário é importante sempre você ter essa questão do movimento. Há um período no berçário em que as crianças estão sonolentas, elas querem descansar, algumas vezes elas levantam, mas você canta a si mesmo. Nós entendemos que essa criança ela está recebendo a palavra no Espírito. Mas sabe de uma coisa, quando você vai lá para 3 anos, 2, 3 anos, a sua criança ela já precisa entender o que é pecado. Então, como é que eu vou falar de pecado para uma criança tão pequena? Aí você canta o sabão. Você diz, olha, que assim como o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, Jesus quer me deixar limpinho. O que é pecado? Pecado é quando eu desobedeço, quando eu faço coisas que eu não deveria fazer. Então, são músicas assim que vai ser fácil para a criança entender esses termos de pecado, né? Então, vamos cantar de novo. O sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Ai, Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. E quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Normalmente, quando a gente canta essa música, eu sei que vocês devem estar achando estranho aqui, amados. Todo esse grupo é novo, nós nos encontramos hoje. Mas quando você canta essa música, Sou uma florzinha de Jesus,
A próxima música que você vai cantar é Sou um Soldadinho de Jesus. Então você vai ensinar a sua criança que ser florzinha, sua criança menina, que ser florzinha de Jesus é muito lindo. O que é ser florzinha de Jesus? A florzinha de Jesus pode usar lacinho no cabelo. O soldadinho de Jesus pode usar lacinho no cabelo? Não, mas a florzinha de Jesus pode usar lacinho no cabelo. Sabe, queridos, a minha geração não precisava disso, mas essa geração precisa entender isso. Então, quando você cantar Sou uma florzinha de Jesus, passe para a sua criança menina o quanto é bom ser menina. Agora, quando você for ensinar Sou um soldadinho de Jesus, passe para a sua criança a firmeza de ser um soldadinho. Vamos cantar? 1, 2, 3, já! Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. E aí, nesse período, tem um período de fato que eles precisa de um cuidado, de descanso. Mas sabe, quando eles vão chegando no tempo que eles descobrem as pernas, tudo que essas crianças não querem ver na frente delas é um berço. Então, para esse tempo, você precisa de músicas que movimentem o corpo dessa criança. Vamos cantar o Homenzinho Torto? Qual é a nota lá? É lá. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Queridos, é necessário você trabalhar com música, principalmente dentro do berçário. Essas crianças, elas estão descobrindo os sons, elas estão descobrindo os movimentos, e eu preciso usar desses recursos para implantar Jesus no coração dessas crianças. A pergunta que talvez alguns façam: crianças de berçário vão entender a palavra? Entende, amados. Elas entendem do jeito delas. Elas vão entender a palavra como criança entende. Então, eu vou ter que trazer essa linguagem para o berçário de uma forma muito, muito inteligente. E olha, eu quero dizer para você que se você é do Ministério Verbo da Vida, nós temos no nosso ministério um material que se chama currículo. E nesse material tem o material da aulinha do berçário. E eu vou contar essa aula para você. Obrigada ao pessoal do Grupo Louvor. Eu já vou liberar eles. Eles são aqui da igreja. Eu sou lá de Americana, queridos. Estou aqui em Campinas e eles vieram me socorrer. A gente não tinha feito nenhum ensaio antes. Glória a Deus pela disposição do coração deles. Muito obrigado. Então, eu quero dizer para você que no nosso ministério nós temos esse material e o nome desse currículo do berçário chama-se Ver e Conhecer. Sabe, amados, nós precisamos ter uma dimensão do quanto essa aula mudou a sua vida, do quanto a palavra de Deus mudou a sua vida. Se eu entendo que essa palavra me alcançou, essa palavra é capaz de alcançar qualquer criança. Talvez você olhe e diga assim: gente, eu não tenho coragem de colocar um nariz de palhaço, uma peruca de palhaço. Amados, eu quero dizer para você que eu perdi minha reputação para o reino de Deus.
Para resgatar uma criança do inferno, eu ponho o que for necessário. Eu ponho o nariz de palhaço, eu ponho a roupa, eu faço o que for preciso, amados, porque eu sei o que essa palavra fez na minha vida. E se você sabe o que essa palavra fez na sua vida, não é um nariz de palhaço ou uma musicazinha do homenzinho torto que vai lhe deixar tímido. Não, queridos, eu vou entrar, eu vou trazer músicas para o meu berçário, eu vou deixar essa aula leve, eu vou motivar as minhas crianças, porque eu quero que elas estejam prontas para receber essa palavra. E eu vou convidar a Miriam para vir aqui me ajudar. Essa é a aulinha do berçário. Eu quero mostrar para você. Na aulinha do berçário, você vai ter esse currículo que se chama Ver e Conhecer. Essa aula, ela foi traduzida para o português, queridos. É uma aula cantada, não é? E aí, quando eu cantar para você, você vai dizer, nossa, mas essa aula é muito longa. Mas eu quero dizer para você que essa aula ela é dada por partes. Então, hoje eu vou mostrar tudo para você, mas todo domingo você trabalha numa parte dessa aula, tá bom? Normalmente, esse material é um material que fica exposto, não é, na sala, na mesinha. E a criança, para aprender, queridos, ela precisa do toque. Ela aprende tocando, ela aprende experimentando. Miriam tem um bebezinho, né, Miriam? Desse jeito. Então, você faz esse material, mas se a sua criança não toca, não experimenta, não tem como ela aprender. E, normalmente, criança do berçário, especialmente, elas têm uma fase oral, elas experimentam tudo na boca. Então, elas experimentam tudo na boca, mas a defesa delas também é na boca. Então, por isso tem muita mordida dentro do berçário. Está tudo sob controle. E o que eu costumo dizer quando a gente está numa aula com muitos alunos, que a gente brinca, eu costumo dizer, no berçário é normal morder. Agora, se você tem uma criança que morde, virou pitbull, né? Já não é mais bebê, então precisa de ajustar, precisa de socorrer essa criança de alguma forma. E essa música, essa aula cantada, ela começa com esse material, e esse material você tem um sininho, né? O sininho daqui é forte, hein? E ela começa assim, com o sininho na salinha, e ela começa... Dlim, dlim, ouvi o sino, que bom que estás aqui. Dlim, dlim, ouvi o sino, Deus está aqui. Dlim, dlim, ouvi o sino, quem veio à nossa classe. Dlim, dlim, as crianças estão aqui, para que cantassem e orassem. Como suas crianças vão estar tudo pertinho de você, aí você vai usar isso aqui. E você vai dizer, quem está aqui, quem está ali, sentadinho na cadeira. Vejo Ana, você passa a mão, aperta a mão de Ana. Olá, Ana, como você está? Tudo bem? Vejo Maria. Olá, Maria, como você está? Tudo bem? Vejo tia Miriam sentadinha na cadeira. Olá, tia Miriam. Quem está aqui? Quem está ali? Sentadinho na cadeira. Louvamos a Deus pela nossa classe bíblica. Louvamos a Deus por este dia. Elevemos os nossos corações e as nossas mãos e as nossas vozes para dizer a Deus assim. Louva a Deus, nosso Criador, louva a Deus, nosso Criador, louva a Deus, com tanto amor nos fez. Sabem o que é isso, crianças? É a minha Bíblia, ela é vida e saúde para mim. Esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Nessa hora, você vai passando as Bíblias, elas vão abrindo, né, tia Miriam? Elas vão abrindo a Bíblia,
provavelmente elas vão tocar, vão babar essa Bíblia, porque faz parte da fase, mas você vai passar a Bíblia e você vai cantar: esta é a Bíblia, a palavra de Deus, diz como Deus me ama, diz como Deus me fez. Esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ter cuidado ao virar as páginas. Esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Diga comigo: eu amo a minha Bíblia. E aí você faz ela passar a Bíblia no seu rostinho e você dizer isso mais uma vez: eu amo a minha Bíblia. Eu abro os meus olhos e vejo bem do amor de Deus e seu plano para mim. Eu sei como Deus nossa terra criou. Eu sei que Deus me ama muito. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus é o Criador. E quando Ele falava, tudo acontecia. A Bíblia diz que no primeiro dia, Ele disse: haja luz. Não é que houve luz? A Bíblia também diz que no segundo dia, Ele disse: haja céus e mares profundos. Deus é poderoso. Tudo que Ele fala acontece. No terceiro dia, Ele pensou que tudo estava ficando tão lindo e Ele disse: já sei, apareça terra seca, plantas e árvores. Ei! E pássaros que voam nas árvores. Nossa, Deus estava tão feliz, Deus estava tão animado, tudo estava ficando tão lindo, que aí, no quarto dia, Ele disse que o sol, que o dia seja separado da noite. E Ele fez o sol, Ele fez o sol para clarear o nosso caminho de dia. Sabe? A lua e as estrelas, Ele também fez para clarear o nosso caminho quando estamos dormindo à noite. Quando estamos na noite. No quinto dia, Ele pensou e Ele disse: eu posso fazer melhor. Sabe por quê? Porque Deus sempre pode fazer melhor. E aí, no quinto dia, Ele disse: apareça criaturas no mar. Deus fez peixes coloridos. Olha como Deus é lindo. No sexto dia, Ele disse: está tudo lindo. Já sei. Haja criaturas grandes e pequenas sobre a terra. Quem já viu uma formiguinha? Sabe a formiguinha? Foi Deus que fez. Quem já viu um elefante? Foi Deus que fez. Como o nosso Deus é maravilhoso. Deus fez pessoas altas e pessoas baixas. Deus criou a família. Deus fez pai, Deus fez mãe, fez irmão, fez irmã, fez bebê tal como tu, e a família que te ama. Amo o papai, ama a mamãe, amo o irmão, ama a irmã. Sou bebê, graças a Deus, pela família que me ama. Deus viu que tudo o que fez era tão lindo, tão lindo, tão lindo, que no sétimo dia Ele descansou. Deus fez um mundo maravilhoso. Como é que eu sei? A minha Bíblia diz, assim é como eu sei. Canta comigo. 2 olhinhos para ler a Bíblia, 2 olhinhos para ler a Bíblia. Deus deu a mim 2 olhinhos para ler a Bíblia. 2 mãozinhas para segurar a Bíblia, 2 mãozinhas para segurar a Bíblia. Deus deu a mim 2 mãozinhas para segurar a Bíblia. Aí você vai utilizar isso aqui agora e você vai cantar para a sua criança. Deus ama Júlia, sim, sim, sim. Deus fez Júlia, sim, sim, sim. Cada dia ama, sim, sim, sim. E você vai cantar para todas as crianças.
Deus tanto nos amou que deu seu Filho ao mundo. Ele veio como um bebê, mostrando o amor de Deus. O menino Jesus tinha 2 olhinhos. Ei, ele tinha 2 mãozinhas e tinha 2 perninhas. Como é que eu sei? A minha Bíblia diz, assim é como eu sei. Ele veio como um bebezinho. Jesus veio para essa terra como um bebezinho. Mas logo, logo Jesus já podia sentar. Logo, logo Jesus já podia ficar de pé. Ei, algumas vezes Jesus caía, mas logo levantava. Jesus não era chorão, não. Jesus cresceu, ficou um homem e morreu numa cruz para nos salvar. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos os bebezinhos. Jesus cresceu, tal como tu, tal como eu. E quando tinha 1 e 2, amou a Deus, tal como tu. Jesus ficou bebezinho, não. Jesus cresceu, ficou grandão, morreu numa cruz para nos salvar. Jesus ama os bebezinhos, não importa como são, quer loirinhos, quer de cor, ele ama com fervor. Para ele cada bebê é especial. Eu abro os meus olhos e vejo bem o mundo tão lindo que Deus fez para mim. Eu vejo os bichinhos, as árvores e as flores. Eu sei que Deus me ama muito. O que você vê aqui? Nossa, eu vejo um ovo. O que será que tem dentro desse ovo? Vejo um ovo, quem tá a crescer lá dentro é um pintinho que sai já no momento. Sabe o que aconteceu com esse pintinho? Ele fugiu. Pode fugir da mamãe, tia? Não, vem cá, meu pintinho, que tua mãe tá te chamar. Depressa, pintinho, que tua mãe tá te chamar. Quando a mamãe chamar, você precisa obedecer. Olha que lindo! Quem gosta de frutas? Olha, quem gosta de abacaxi? Quem gosta de maçã? Quem gosta de uva? Deus fez frutas tão docinhas, Deus fez frutas para comer. Graças dou por criares comida que fazes tão bem. Eu não sei se vocês lembram dessa música, mas ela diz assim, ó: as árvores balançam, 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 as árvores balançam, balançam ao vento. Com a cabeça as flores acenam, acenam, acenam. Com a cabeça as flores acenam, acenam ao vento. Põe uma mãozinha em cima de um olhinho, outra mãozinha em cima de outro olhinho. Baixo a cabecinha e fecho os olhinhos. Falo com Deus. Graças dou por essa classe bíblica, graças dou por esse dia, em nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu dizer para você, essa aula é uma aula riquíssima. Você precisa trazer para a criança, ela precisa experimentar. Não lembrei de mostrar para você, mas tem frutinhas realmente que elas mastigam, não é? É uma aula que elas experimentam o material. E a aprendizagem do berçário vem pelo toque, vem por esse experimento. É muito importante que você apresente esse material para a sua criança. Sabe, existem folhas, leva folhas, né? A gente pode separar essa aula em várias partes. Faz um dia somente mostrando
os bichinhos que Deus criou, né? Como é que Deus fez o gatinho, como é que o gatinho faz, vai para o chão, imprime essa verdade na vida dessas crianças do berçário. Porque, queridos, o diabo está sendo rápido em trazer vídeos que não têm nada a ver, ensinando as nossas crianças. Então, faz o dia realmente da fruta, diz que foi Deus que fez as frutas. Então, é uma aula, amados, que você pode ir longe. Muito boa essa aula. Se você é do Verbo da Vida, você tem acesso a esse material. E agora nós vamos falar um pouco, queridos, sobre um tema que está bem atual, não é? Não é novo, mas continua atual. Inclusão. Vamos falar um pouco sobre inclusão, porque nós entendemos que o Evangelho é o Evangelho da inclusão, né? O Evangelho ele inclui ricos, inclui pobre, inclui branco, né? Negros, inclui pessoas, inclui deficientes, inclui índios, inclui os ribeirinhos. Então, nós somos o Evangelho da inclusão e você não pode ficar de fora disso. Amados, a Bíblia diz: o meu povo perece porque falta o conhecimento. Eu quero dizer para você que essas crianças que têm chegado na nossa igreja, principalmente com crianças com necessidades especiais, elas precisam de Jesus. E somos eu e você que vamos apresentar Jesus para essas crianças. Elas precisam ser salvas. E somos eu e você que vamos levar salvação para essas crianças que têm necessidade especial. Assim como um pastor, você não precisa ser PhD em todos os assuntos da Bíblia. Você não precisa dominar todos os assuntos da Bíblia, mas como um pastor precisa ter o conhecimento de todos os assuntos, assim você também, que é professor do departamento infantil e que é líder da igreja, porque você diz, mas eu sou missionário, mas aonde você for, você vai se deparar com criança. Seja o que você estiver fazendo, você vai se deparar com famílias. Famílias envolve crianças. Então, a gente não precisa ser especialista, mas eu preciso ter um conhecimento das crianças que estão chegando na minha igreja, inclusive aquelas crianças com necessidades especiais. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso e você vai ver um slide que vai entrar aí, a inclusão na igreja. E o primeiro tema que tem nesse slide é acolhimento à família. Eu quero dizer para você, queridos, que a gente tem percebido como essas famílias, elas chegam na igreja. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que a igreja é um lugar para os doentes. É na igreja que eles serão curados e sarados. Então, eles estão vindo para o lugar certo. Nós é que precisamos nos ajustar. Parece que nós não estamos entendendo o propósito. Eles estão vindo, sim, para o lugar certo. Então, como chega essa família na igreja? Normalmente, uma família que tem uma criança com necessidade especial ou com alguns outros problemas, são famílias que elas vêm bem feridas, elas vêm bem desgastadas, porque elas já não foram bem recebidas pelo mundo. Então, são famílias, amados, que estão chegando machucadas. E esse acolhimento precisa ser geral, precisa ser para a criança que tem necessidade especial e também para essa família que está chegando tão machucada. Então, nós precisamos ter um olhar para essa família, de acolher, de sentar, de conversar com ela. Não é? É necessário, amados, a gente, com o tempo, a gente sentar e conversar com esses pais sobre qual é o problema dessa criança. Sabe, amados, nós não podemos perder nenhuma das nossas crianças. E, queridos, eu quero motivar você a amar como o Senhor ama. Se Jesus não rejeita, eu não posso rejeitar. Eu coloquei alguns problemas que têm sido muito comuns
não é? Não era antes, porque eu acho que sempre existiu, mas não tínhamos um conhecimento que estamos tendo agora. Hoje, os médicos têm um novo olhar e têm muito mais informação e têm muito mais ferramentas para a gente alcançar essas crianças. E tem alguns problemas aí, e eu vou começar com esse problema de TDAH. Eu quero explicar para você o que significa TDAH. Significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por que você precisa saber disso? Porque você é líder. Porque você é missionário, precisa saber disso. Porque se você sai daqui ou aqui mesmo e você vai fazer missões em qualquer lugar, você vai se deparar com crianças. E de repente você pode encontrar uma criança que tem TDAH. Crianças com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Que criança é essa? É uma criança extremamente agitada, é uma criança extremamente desatenta, é uma criança que não consegue sentar na cadeira, é uma criança que mexe com todo mundo e você, às vezes, não sabe como trabalhar com ela. E queridos, eu preciso deixar bem claro que existem sintomas que detectam que é um transtorno. Mas você também vai perceber que existem casos que é apenas desobediência, que é apenas um lidar com o pai, conversar com o pai, trazer essa criança e dizer, olha, aqui na salinha não funciona assim. Então, quando é um caso de desobediência, os pastores, os líderes precisam estar envolvidos nesse contexto para começar a trabalhar com essa família. Quando é um caso de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essa criança ela precisa muitas vezes até tomar uma certa medicação para ela controlar. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos, nós vamos achar que é apenas uma criança que não quer ficar. E não é, amados, ela precisa de ajuda. E o Senhor está nos levantando para cuidar desse povo, amém? Sem distinção. A criança que tem TDAH, déficit de atenção com hiperatividade, ela é uma criança, não se há ainda exames, esse diagnóstico não é feito com exames de laboratório e também não é feito com exames de imagem. Não é? É um problema muito sério, mas graças a Deus já existem muitos estudos. Como é feito esse diagnóstico, Jane? Esse diagnóstico ele é feito 100% comportamental. Então, os professores observam, os cuidadores observam que é uma criança que não para, observam que é uma criança que não se concentra. E, amados, a gente precisa entender quando que isso se torna de verdade um problema. Isso se torna de verdade um problema quando essa inquietação começa a trazer dano para essa criança. Quando essa criança ela começa a ter na escola um baixo nível de notas, quando ela começa a criar problema para a sua própria família. Você sabe que tem famílias que não saem de casa por causa das crianças. E, amados, você precisa entender direitinho se é porque é um problema de desobediência ou se é, de fato, um transtorno, um problema de saúde que essa criança está experimentando. Eu sei que há alguns especialistas, talvez você seja um deles e você esteja me ouvindo. Eu não sou especialista nessa área. A minha especialização em pedagogia foi formação do educador. Eu não entrei nessa área, mas se você é especialista, provavelmente você sabe muito mais, de mais informações. Então, a responsabilidade está em você passar essas informações para a sua equipe dentro da igreja. Nós não podemos perder tempo e nós queremos ganhar essas crianças para Jesus. Sabe, queridos, a criança com TDAH, ela é interessante porque esse problema, esse transtorno acontece em muitos meninos
E quando acontece com meninas, é exatamente o contrário. A menina ela fica desligada, parece que ela está sentada, mas ela está com um olhar perdido, não é? Ela é completamente desconcentrada. Acontece o extremo. Com o menino, ele é ativo, agitado, ele mexe com todo mundo. Com a menina, não, ela é calma, ela é desligada, ela não é concentrada. Então, a gente precisa entender isso, porque, queridos, eu e você precisamos ajudar essa família. Algumas famílias não têm chego na nossa igreja e não têm chego no Evangelho, porque não têm tido esse apoio por parte da igreja. E eu quero motivar você, não precisamos saber tudo, mas precisamos saber o básico para poder ajudá-los. Então, pesquisas foram feitas e chegaram à conclusão que talvez seja esse o motivo de ter 4 vezes mais cadeias, presídios masculinos do que femininos, por causa do transtorno de déficit de aprendizagem com hiperatividade. Então, normalmente esse transtorno aparece a partir dos 6 anos de idade, e isso é um problema quando passa a ter problemas nas escolas com notas, quando a criança passa a ter problemas na sua própria vida. Sabe, amados, Deus está nos levantando para cobrir essas crianças. Eu não posso rejeitar, você não pode rejeitar. Houve um tempo que nós não tínhamos o conhecimento, mas agora, queridos, você abre o seu YouTube, você abre a tecnologia, ela vai te dar informações de como lidar com essa criança. Quando a igreja fecha as portas, a igreja não só fecha a porta para a criança, a igreja fecha a porta para a família inteira. Normalmente, queridos, depois disso, nós vamos falar um pouco. Sim, antes disso, deixa eu corrigir. Como é que eu ensino a uma criança hiperativa? Como é que eu faço alguma coisa para prender a atenção dela? Então, o que é que eu vou fazer? Na sala da igreja, eu vou procurar joguinhos que falem sobre Jesus, que trazem concentração para essa criança, jogo de memória, não é? Jogo dos 7 erros, quebra-cabeça. Então, eu preciso criar jogos que falem sobre Jesus para que eu possa trazer a atenção dessa criança. Agora, preste atenção. Essa criança, ela precisa de medicação. Na maioria das vezes, ela precisa ser medicada. E eu também não quero deixar um peso aqui de dizer para você que essa criança pode ficar na sua sala de aula de qualquer jeito. Não pode, amados. Essa criança ela precisa ser medicada, porque se ela não é medicada, ela traz um problema para a sala inteira. Se ela não é acompanhada por um pediatra, por um neuro, ela traz problema para a sala toda. Todos ficam desconcentrados por causa dela. Então, eu preciso fazer uma parceria com esse pai, com essa mãe, e dizer, mãe, como é que está sendo o acompanhamento com o médico? Porque você faz a sua parte, mas os pais também precisam fazer a parte deles, amém? Então, nós vamos falar de outro transtorno, transtorno do espectro autista. E aí a gente tem escutado muito sobre o que é autismo, não é? Então, sabe-se que a causa é genética. Ainda também não existem exames laboratoriais, não existem exames de imagem. O diagnóstico também ainda é 100% comportamental. A pessoa, alguns pesquisadores já dizem que a pessoa já nasce com uma genética portando o autismo. Então, quando é que isso se desenvolve? Às vezes na gestação, uma gestação complicada, não é? Pais que a idade paterna do pai e da mãe muito avançada pode desenvolver esse autismo, porque diz que geneticamente ele já nasce com uma tendência a ter autismo. Então,
Tem sintomas? Tem. O autista, ele sempre vai querer ficar isolado. O autista, ele não olha no teu olho, não é? Ele não tem esse negócio de frente. O autista, ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, um som menor para a gente, para ele é um som muito alto. O autista, ele interage com objetos, e é interessante isso. O autista, ele gosta mais de objetos do que de pessoas. Então, qual é a diferença de uma criança que tem TDAH? Qual é a diferença de uma criança que tem um transtorno de aprendizagem com hiperatividade para um autista? Basicamente, a diferença é relacionamento social. A criança hiperativa, ela gosta de se socializar. Ela gosta de, aliás, ela se socializa em excesso. E o autista não. O autista, ele se isola. Então, normalmente, o autista ele tem um retardo de fala. Isso é regra? Não, mas normalmente ele apresenta um retardo de fala. Agora, às vezes há crianças, amados, que ela tem um retardo de fala por um período, mas também quando ela começa a falar, ela desenvolve, ela vai longe naquilo. Não é? Como é que eu sei que o retardo da fala do meu filho está estranho? Porque tem fases que é compatível, tem características que é compatível àquela fase. Então, por exemplo, se minha criança de 2 anos, ela está hoje na fala, tendo características de uma criança de 4, alguma coisa já está errada. Então, já existe uma coisa que não bate aí e a gente precisa procurar um profissional para cuidar disso. Então, às vezes, amados, nós recebemos pais na sala de aula que também não têm o conhecimento. Mas você pesquisa alguma coisa, você procura e você pode orientar o pai, né? Pai, deixa eu te falar, você já procurou saber por que essa criança tem um retardo na fala, não é? Por que essa criança está agindo assim? Nós não estamos ali como professor, como ministro de criança, para dar nenhum diagnóstico, mas estamos ali, amados, para abençoar os pais, para cuidar daquelas crianças. Você é um canal de Deus naquela sala para abençoar famílias. Então, se você percebe alguma coisa de estranho na vida dessa criança, seja rápido, não é? Como eu já disse a você, talvez eu não coloquei algumas coisas na ordem que deveria colocar, eu não sou especialista, talvez você seja, graças a Deus. E aí passa isso, se você tem essa noção, passa isso para a tua igreja, para os teus liderados, é importante. Uma outra coisa que eu quero falar com você, um outro problema que nós temos recebido, síndrome de Down, né? Como é que síndrome de Down aprende? Amados, eles aprendem. Então, eu preciso sentar com o pai. Existem níveis de síndrome de Down. Então, eu preciso sentar com o pai, conversar, pai, como que ele aprende? Me ensina, me mostra como é que ele aprende em casa, né, para eu alcançar o coração dele. Então, é uma disposição do seu coração. Nós percebemos muito, amados, crianças com deficiência intelectual. Existem níveis de deficiência intelectual. Nós temos na nossa igreja algumas crianças assim, e eu quero dizer a você, amados, que é tão bom conversar com os pais, eles trazem para a gente tanta tranquilidade, porque eles vivem isso no dia a dia deles. Então, pega algumas informações e traz, né? Síndrome de Down normalmente aprende com figuras grandes. Então, os pais vão te dar retorno sobre isso, para você não ficar perdido dentro da sua sala de aula. Amados, esquizofrenia infantil tem tido um índice muito alto. Não era comum nós vermos esquizofrenia infantil em crianças. Não era comum, mas hoje, infelizmente, a gente tem percebido essa doença, esse negócio dentro da sala de aula.
E, amados, eu penso que quando uma criança dessa vem para a tua mão, ela veio exatamente para a mão certa. Quando ela caiu na tua sala de aula, Deus sabia que você tinha a unção e a habilidade dos céus para trazer cura, livramento, para ensinar Jesus para ela. Sabe, amados, eu queria que você entendesse que, por exemplo, uma criança com esquizofrenia, ela é uma criança que ela cria muitas histórias. E, infelizmente, a primeira coisa que o leigo faz, sem entender que é um problema, é dizer que essa criança é muito mentirosa. Sabe, a esquizofrenia vai fazer essa criança ouvir vozes, ver coisas, falar com pessoas. Eu, particularmente, tive uma experiência de uma criança muito pequena, assim, de uns 5, 6 anos, com esquizofrenia, e lá na sala de aula ela se batia e dizia, foi ele que me bateu. E ela se batia e dizia, foi ele que me bateu. E quando a mãe recebeu essa criança, ela estava com o braço bem vermelho, porque ela mesma estava se batendo. Então, a gente precisou conversar com essa mãe. Amados, nós não vamos perder nossas crianças. Ainda que essas crianças venham para nós com necessidades especiais, elas estão vindo para o lugar certo. Sabe, queridos, eu fico olhando esse vídeo e eu fico imaginando, nós não sabemos, às vezes, como fazer. É verdade. Às vezes nós não sabemos, mas às vezes nós nos colocamos na posição que Josafá se colocou diante daquela situação, diante daquele desafio, e ele disse, nós não sabemos como fazer, porém os nossos olhos estão fitados em ti. Eu quero dizer para você que eu não preciso saber tudo, você não precisa saber tudo, mas ele sabe como a gente alcançar essa criança. Porque uma coisa eu e você sabemos, esse mundo cor-de-rosa não existe. Sabe, não existe esse mundo onde nós vamos entrar numa igreja e tudo é perfeito, onde nós vamos entrar numa sala de aula e tudo é perfeito, não é? É dentro dessa sala de aula que eu e você vamos ser desafiados. Ei, isso é ministério. E ministério é trabalho. E eu quero dizer para você, nós estamos concluindo essa primeira aula. Se você ainda não entendeu o quanto você é importante dentro desse quadro, você ainda não compreendeu, mas você vai compreender que de alguma forma Deus vai pegar você. E talvez você esteja dizendo, como eu já disse algumas vezes, quando eu me deparei com algumas situações dessa, dentro da minha sala de aula, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu sei que essa criança precisa de ajuda, eu sei que essa criança precisa ser salva, eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. Amados, a turma cor-de-rosa, a turma perfeita, os alunos perfeitos, eles não existem. Mas eu sei de uma coisa, nós temos um ingrediente dentro de nós que vai fazer toda a diferença, que se chama Espírito Santo. É esse ingrediente que você sai muitas vezes da sala de aula dizendo assim, meu Deus, e como foi bom ter dado essa aula. À medida que você dá, você recebe dos céus. E eu quero fechar essa aula com esse vídeo, com esse momento, dizendo a você que haverá capacitação dos céus, haverá unção dos céus, haverá graça, haverá favor e haverá alegria. Não existe de verdade um mundo cor-de-rosa, mas existe unção. Não existe de verdade um mundo cor-de-rosa, mas existe os céus, dizendo para você, você consegue. E essa criança, amados, que para o mundo hoje é tão desacreditada, quando você impor a mão sobre a vida dela, quando você entrar com os seus exemplos, quando você entrar orando por ela, quando você entrar dizendo, eu acredito naquilo que Deus acredita. O mundo todo diz que ela não vai ser curada. Você diz, ela é curada. Então, quando você entra assim, amados, se conectando com os céus,
pode ter certeza que algo vindo da parte de Deus vai ter que acontecer. Um rompimento da parte de Deus vai ter que acontecer. Então, eu quero dizer para você que não é desculpa de você dizer, eu não tenho habilidade. A habilidade vai chegar quando você tiver o coração disponível. Porque quando nós olhamos para Davi, Davi não tinha nenhuma habilidade para ser rei, mas por causa do coração, ele foi colocado rei. Então vai chegar a habilidade. Eu declaro o Espírito Santo te inquietando, e eu declaro os seus olhos sendo descortinados, e você compreendendo como Deus compreende. Eu declaro você olhando essas crianças, não mais com os seus próprios olhos. Porque às vezes, quando nós olhamos com os nossos próprios olhos, nós dizemos isso aí, mas quando você começa a olhar com os olhos de Deus, você começa a dizer, meu Deus, que homem grande de Deus que eu tenho aqui na minha igreja. Sabe, amados, eu tenho um abençoado na minha igreja, que ele me dá muito trabalho. E algumas vezes eu digo a ele assim, Henrique, você vai dar muito trabalho para o diabo, porque você está me dando muito trabalho. Eu sei, amados, que aquela criança vai bombardear o inferno. Eu tenho olhado ela com os olhos de Deus, e é esse espírito que eu quero que pegue em você, conectados com a palavra. Fica ligado no espírito. Na próxima aula nós vamos entrar mais. Esse momento foi um momento mais leve da aula. Na próxima aula a gente vai entrar mais, vai entrar em alguns textos, e eu quero você ligado comigo. Seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.